sobre a influência gnóstica na igreja. A influência gnóstica em relação à natureza humana. Nós temos que aprender como eles pensam em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao homem e em relação à salvação. Deus, Cristo, homem e salvação. Então é através do estudo da palavra que nós descobrimos. Nós descobrimos que o grupo que estava atacando a igreja eram os gnósticos. Nós sabemos o que significa os gnósticos, o que significa gnosticismo, né? A palavra grega gnos, que significa conhecer, conhecimento. E eles tinham uma dualidade. A dualidade é que eles acreditavam que, na dualidade grega, na filosofia grega, de que o corpo era essencialmente mau, mas o espírito era essencialmente bom. Disto surgiu o docetismo, que vem da palavra dokel, no grego, que significa parecer. Dokel, no grego, significa parecer. Ou seja, outro ramo do gnosticismo que ensinava que Cristo parecia. Ele apenas parecia. Mas veio outro ramo do gnosticismo, do docetismo. Eu chamo de cerintismo, embora o fundador seja o Cerinto, um homem que surgiu, uma pessoa que era da igreja, mas que tinha um pensamento contrário aos ensinos apostólicos, e era rival de João. O Cerinto dizia que o Cristo desceu sobre Jesus no batismo, naquele formato de pomba, né? Quando o Espírito Santo desceu, ele disse que ali era o Cristo que desceu sobre Jesus, mas que o Cristo abandonou Jesus, deixando ele lá na cruz e foi embora. O Cristo começou no batismo e terminou na morte, separando assim as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Então a natureza divina abandonou a natureza humana. Do começo ao fim são ensinos errados. Esse ensino João vai combater nessa carta. Meus irmãos, talvez os irmãos me dêem até um título de o defensor das Escrituras, porque eu falo muito de heresias e seitas, e vou continuar falando. Porque são 8 livros que falam disso. 8 livros tratam, Colossenses vai falar. Se você ler Colossenses, você vai encontrar esse assunto. Paulo combatendo os gnósticos. Se você ler também 1 e 2 Timóteo, carta pastoral, e Tito, carta pastoral, os gnósticos também têm uma influência e é combatido. Mas se você ler também 1, 2 e 3 de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, combatendo o gnosticismo. Se você ler a carta de Judas, todinha combatendo o gnosticismo, foi o pior grupo, a pior heresia que já entrou dentro da igreja. Como é que a gente não vai falar? Como é que a gente não vai doutrinar os irmãos? Como é que a gente não vai saber nos defender dos ensinos errados? Até que está hoje, na igreja contemporânea, a igreja hoje atual, os erros, falsos ensinos, os falsos mestres, e não se misturar com eles, não apoiar os seus ensinos, não comungar com coisas erradas. Irmãos, os falsos mestres, os gnosticismo, como eu estou falando, o gnosticismo que havia desembarcado na Ásia Menor, traziam em sua bagagem uma teologia falsa acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação.
eles traziam um ensino errado a respeito de Deus, de Cristo, do homem e da salvação. Por quê? De Deus. De Deus, primeiro, de Deus porque eles criam, o gnosticismo criam que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo. Eles acreditavam que o Deus do Velho Testamento era um Deus menor. O Deus mau. Deus mau. E que o Deus do Novo Testamento que era um Deus bom. Cuidado para a gente não cair nesse erro. Ao pensarmos que Deus mudou. Que o Deus do Antigo Testamento era um e que o Deus do Novo Testamento era outro. Eles pregavam isso. Em relação a Deus, eles diziam que o Deus do Velho Testamento era um demiurgo, um demenor. Em relação a Cristo, eu acabei de falar aos irmãos, em relação a Cristo, eles acreditavam que Cristo parecia homem, mas não era. Que Cristo não veio em carne, mentindo. Então, a encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo, que Cristo se fez carne. Então, os docentistas, os docentistas, que significa parecer, eles apregoavam que Cristo era tipo um fantasma, ele não tinha carne. O serentismo, eles apregoavam que Cristo desceu do batismo e abandonou Jesus na cruz. Em relação a Cristo, eles negavam que Cristo veio em carne. Eles negavam que Cristo veio em carne e tinham um conceito errado da pessoa divina de Cristo, desmentindo as duas naturezas de Cristo. Cristo é homem e Cristo é Deus, inseparáveis. Ele é ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Nunca deixou de ser Deus, o homem Deus. Mas eles ensinavam assim. João vai combater nessas 3 cartas, especialmente essa que nós estamos estudando. Então eles pensavam sobre Cristo, eles pensavam dessa forma. Sobre o homem, o que eles ensinavam? O homem, eles ensinavam que para ter salvação, para o homem conseguia, através de um processo do conhecimento, eles conseguiam uma vida sem pecado. Uma vida que o pecado, digamos assim, eles podiam pecar, mas o pecado não atingia. Eles não eram responsáveis pelos seus pecados, entenderam? Porque o espírito é bom, a carne é má, logo o homem não é responsável pelo seu pecado. O homem poderia se tornar santo, mas não é no sentido de separado, é no sentido de santo, das pessoas idolatrá-lo, das pessoas invocá-lo, né? Das pessoas invocá-los e beatificar aquelas pessoas, e aquelas pessoas são santas, aquelas pessoas conferem graça. Olha aqui os ensinos, irmãos. A gente pergunta, afetou a igreja? Depois vocês me respondam. Em relação à salvação, somente pessoas que tinham autoconhecimento, irmã Cláudia, poderiam alcançar a salvação. Essas pessoas, elas passavam por um processo, elas eram chamadas e passavam por um processo de um misticismo, para poder elas, através do conhecimento, elas serem salvas. Então, olha que ensinos errados. O homem pode, porque o homem não é responsável pelo pecado, então o homem pode ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo pecar, ao mesmo tempo viver em pecado. João vai combater isso e nós estudaremos hoje pela manhã. Essa bagagem que eles trouxeram de filosofia para entrar nas igrejas e danificar o ensino dos apóstolos. Meus irmãos, nós sabemos que isso tudo não vem de Deus, isso vem do inimigo, isso vem do diabo, para acabar com a igreja. Mas Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Jesus já sabia que o inferno ia se levantar contra a igreja. Mas ele disse que não prevalecerá. Não prevalecerá. Embora nós pensamos que prevaleça, mas não. Então, irmãos, nesses pacotes dessas heresias, esses falsos mestres desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em trevas. Guardem bem isso. Em uma dos seus ensinos, eles ensinavam que era possível o homem ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em trevas. É possível o homem ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em trevas? Trevas aqui, irmãos, não é no escuro, não, viver no escuro, não, viu? Trevas aqui está falando da moralidade do homem, do pecado, da falsidade. É possível ter comunhão com Deus e viver dessa forma? Então é isso que a gente vai ver hoje pela manhã. Mas eles apregoavam isso. Eles chegavam ao ponto de negar a própria existência do pecado e a afirmar que não eram receptíveis a eles, ao pecado. Então, por o Espírito ser bom, logo não sou responsável pelo pecado. O pecado é coisa da carne mesmo, então não sou responsável pelo pecado. Ou eles pendiam para a liberalidade, para a carnalidade, ou então para o asceticismo. Nós já falamos isso para os irmãos. Diante disso, irmãos, nesse versículo, nós queremos destacar aqui, com respeito ao pecado, em nossa conduta, sua origem, em sua natureza, sua consequência em nossa relação com Deus. Esses três erros desembocam em três atitudes. É essas atitudes, irmãos, que nós queremos falar hoje pela manhã. Essas atitudes resumem em tentativas falsas, em tentativa dos falsos mestres e dos falsos cristãos de tentar encobrir e negar os pecados. É sobre isso que nós queremos falar. Mas antes disso, irmãos, nós queremos dar uma lembrada do nosso contexto. Que é o nosso contexto imediato. O contexto imediato, versículo 5, João, no primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 4, João vai falar sobre a natureza do Filho. A natureza do Filho. E como João era testemunha. E eu pensando nessa mensagem, João não era só testemunha ocular, auricular e palpável do Senhor. Mas ele também comeu. João também comeu, porque ele comeu, participou da ceia. João comeu do corpo de Cristo na ceia. João também bebeu do sangue de Cristo na ceia. Ele não só viu, ouviu, pegou, mas ele comeu e bebeu. Por isso ele é o apóstolo classificado para falar a respeito de Cristo e de Deus. E ele diz, o que ele ouviu de Deus, da natureza de Deus, veio do próprio Cristo. E ele testemunha o que ouvimos do Senhor Jesus Cristo a respeito da natureza de Deus, que ele é luz, já combatendo o ensino gnóstico de que Deus do Velho Testamento era um demiurgo, um Deus mau. Então João diz, olha, o que eu ouvi de Cristo, o que ouvimos dele, é que em Deus não há nada errado. Na sua moral, ele é perfeito. Ele é perfeito. Deus é luz, não há nele nada errado. Não há nele treva nenhuma. Em sua relação com o homem, Deus, irmãos, ele se revelou. Ele é luz e ele se revelou. Ele se revelou em 5 coisas que hoje nós sabemos. Em cinco partes que Deus se revela e que Deus se revelou. Primeira parte, Deus se revelou na criação. Romanos 1, versículo 18. Deus se revelou na criação.
O que dele podemos conhecer é manifesto. Deus se manifestou através da criação, mas Deus se manifestou também através da história. Israel e a igreja comprovam a revelação de Deus. É só você pegar e ver o que aconteceu com Israel desde o Egito. Aliás, desde Abraão, que Deus chamou. E o que aconteceu com a igreja, os milagres que foram feitos, os prodígios, como Deus tem sustentado a igreja há 2000 anos e ela está aqui viva, pregando o evangelho há 2000 anos. Israel está aí, vivo, embora povos estejam para exterminar o povo de Israel, nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Deus se revelou na história, mas Deus também se revela na nossa consciência. Toda pessoa sabe, quando comete pecado, ela sabe que está fazendo errado. E ela sabe que está fazendo também o certo. Através da nossa consciência, Deus se revela. Deus mostra o erro através da nossa consciência. Deus se revela na nossa consciência. Mas Deus não se revelou só na nossa consciência. Deus se revelou nas Escrituras. Deus se revelou através de Cristo. Então Deus se revelou na criação, na história, na mente humana, na sua palavra e em Cristo. Deus se revelou como? Quais foram os pontos que Deus se revelou? Quais são as formas que Deus se revelou? Na criação, na história, na consciência, na sua palavra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele revelou a pessoa de Deus. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus deixou, mostrava a natureza de Deus. A natureza de Deus. Quem é esse Deus? Mas, porém, os gnósticos, o ensino gnóstico, a que ponto ele influenciou a igreja? Nós sabemos que eles, irmãos, pensavam em relação a Deus, o que eles pensavam em relação a Deus, o que eles pensavam em relação a Cristo, o que ele pensava em relação à salvação, mas nós queremos saber o que eles pensavam em relação ao homem. Então, se o homem poderia viver, ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. Versículo 6, João diz, em primeiro lugar, irmãos, o que eles falavam era uma tentativa de enganar os outros. A tentativa de enganar os outros. Como se dava a tentativa de enganar os outros? Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o que é que eles falavam? O que eles falavam? Eles falavam que nós podíamos ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. O que João diz? Como João combate isso? Se nós dissermos isso, que podemos ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas, nós estamos mentindo. Então, o primeiro, irmãos, é a tentativa de enganar os outros. E olha que João aqui não está falando, irmãos, João aqui não está falando contra os fariseus. João está falando contra os gnósticos, contra o gnosticismo. Podemos, irmãos, pensar que servimos a Deus e ao mesmo tempo andarmos nas trevas? Não somos responsáveis pelo pecado? Primeira aplicação: quantas pessoas vocês verem que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas? Exemplo, eu vou para a festa da vaquejada que está acontecendo. Eu vou para a igreja amanhã, domingo eu vou estar na igreja com os meus compromissos, mas eu vou para a vaquejada. Gnosticismo. Eu posso ter comunhão com Deus. Não, eu vou lá e depois confesso os meus pecados, está tudo bem. Mas amanhã eu vou para a vaquejada. Amanhã eu vou para a vaquejada. Vá na vaquejada, irmãos.
Eu estava falando com a irmã Luzia, se a gente fizer uma pesquisa, chegar na vaquejada e fazer uma pesquisa, que religião você é? Você vai encontrar, a maioria são católicos. A maioria são católicos. Pessoas católicas que estão na vaquejada, então pode ter comunhão com Deus e pode andar nas trevas ao mesmo tempo? Não. João disse, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, estamos mentindo. Estamos enganando os outros, apregoando o engano. A igreja está aqui. As pessoas dizem, eu vou cumprir os meus compromissos, está ali na igreja. Qual é o próximo bar ali na frente? Já cumpri os meus compromissos, já fiz os meus compromissos, já fui para a igreja. O bar está ali. O próximo bar qual é? Está ele lá. É mentira. É uma mentira, irmãos. As pessoas vivem uma mentira. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e vivemos nas trevas, estamos mentindo. Ao mesmo tempo, pessoas que para esconder os seus pecados, para não confessar os seus pecados, querem proteger-se no ensino gnóstico. Eu posso servir a Deus, mas Ele não leva em conta a minha vida de pecado, não. Ele não cobra a minha vida de pecado, não. Eu posso ir para a igreja e ao mesmo tempo eu posso não me separar do mundo. Exemplo, não me separar do mundo. Viver duas vidas. Eu vivo na igreja, mas vivo também no mundo. Pode? Não pode. Eu vivo na igreja e vivo também no mundo. Não pode. Eu vou para a igreja domingo, mas durante a semana eu vou para a festa, vou para o bar, vou para outras coisas. Não pode. João está dizendo que o ensino gnóstico é o ensino de engano, é o ensino mentiroso. Não pode servir a Deus e servir a Baal. Não pode servir a Deus e servir a outras coisas. Ou é de Deus ou não é de Deus. João diz em primeiro lugar, irmãos, que o ensino gnóstico é um ensino errado, é um ensino mentiroso. Ele diz, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estou em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo música mundana. Eu ligo no rádio e estou lá ouvindo música mundana. Música de Roberto Carlos, música de não sei o que lá, música de qualquer música que seja do mundo. Estamos mentindo. Estamos apregoando a mentira. Olha, eu estou na igreja, eu posso servir a Deus e posso falar palavrão. Xingar. Não, eu não posso xingar. Eu estou servindo a Deus, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja e não trato bem a minha família, a minha esposa. Não. É uma mentira. É uma falsidade. É uma mentira, meus irmãos. Viver pior do que os fariseus. Isso é uma doutrina pior do que os fariseus. A doutrina gnóstica está aí, meus irmãos. Está aí. E muitos pensam que pode ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver na prática do pecado. E de maneira que João diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em segundo lugar, a tentativa de enganar a nós mesmos. No versículo 8, João diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Eles diziam que eles estavam também à parte do pecado, é o ensino deles, estavam à parte do pecado. Por o Espírito ser bom, e eles eram pessoas espirituais, eles estavam à parte do pecado. Qual é a igreja que tem o seu líder
como que o seu líder não tem pecado. Como que o seu líder é um líder santo. É o santo, que até para você se referir a ele tem que ser vossa santidade. É um homem sem pecado. Quem é, irmãos? Qual é a igreja? Não é a católica? Não é a católica que tem o Papa como santo? Não é a católica que é a vossa santidade, que está no lugar de Deus, que é mais poderoso do que as Escrituras? Olha, irmãos, eu não tenho medo de dizer, essa gravação vai para as redes sociais. O catolicismo é gnosticismo. O catolicismo romano bebeu das águas do gnosticismo e está até hoje afundada do gnosticismo. Pessoas que eles santificaram e que os fiéis podem fazer orações, fazer pedidos, adorar as pessoas, porque aquelas pessoas não têm pecado. Irmã Dulce não tem pecado, você pode pedir a ela, você pode fazer o que for. Quais são os santos mais? Quais são os santos mais? São Benedito, São Nicolau, São não sei quem. Gnosticismo puro. E as pessoas se curvam através de uma pessoa que é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo, um sequer. Não há quem busque a Deus. É evidentemente, irmãos, que o justo é justificado por Cristo. Sem Cristo não há nenhum justo. Só há justo aquele que foi justificado por Cristo, porque só Ele é justo. Só Ele é sem pecado. Pois ele mesmo falou: quem de vocês me acusa de pecado? Qual é o ser humano na terra que poderia falar isso? Chegar diante de uma multidão e dizer: qual de vocês me acusam de pecado? Aponte-me um pecado. Mas outro a não ser Cristo? Todos são a mesma coisa. João disse: se você disser que não tem pecado, o que é que acontece? Primeiro, engana-se a si mesmo. O Papa está se enganando a si mesmo. O Papa engana a si mesmo pensando na cabeça dele que não tem pecado, que é um santo. Ele precisa de se converter, ele precisa da conversão, ele precisa de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida para ser salvo. O Papa, o Padre, quem seja for, que seja homem, que já nasceu, que nasceu de mulher, tem que se converter, senão vai para a condenação. Papa, Padre, seja quem for. Seja quem for. Por quê? Porque todos são pecadores. E dizer que não é pecador, está enganando a quem? Enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Então, irmãos, a Igreja Católica, infelizmente, abraçou a doutrina do gnosticismo e hoje tem pessoas que são santas, em que até mesmo Maria é uma pessoa que pode conferir graça. Até mesmo Maria teve que se converter dos pecados. Maria nasceu de mulher. E a semente teve a semente do homem. E teve a semente humana. Maria teve mãe e teve pai. Maria é bem-aventurada? Mas Maria teve que se converter. A prova disso, irmãos, lá em João, no primeiro milagre de Jesus, Maria dá um bom testemunho ali. Lembra o que foi que ela falou em relação a Cristo? Faça o que ele disser. Ali ela estava submissa ao Filho. Se ela não estivesse submissa ao Filho,
ela dizia: eu mesmo faço. Eu mesmo faço. Fazei tudo o que ele vos disser. Até mesmo Maria teve que se converter. Porque João diz em segundo lugar, irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E a verdade não está em nós. Então, quem bebeu das águas do gnosticismo, o catolicismo e outras religiões, infelizmente, beberam das águas no passado e até hoje estão contaminados com estes ensinos. Em terceiro lugar, irmãos, a tentativa de enganar a Deus, esta é a pior. A tentativa de enganar a Deus, esta é a pior. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido o pecado, o que nós fazemos? Fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A pior coisa, irmãos, a pior coisa é agora. O pior é isto aí. É fazê-lo Deus mentiroso. Será que Deus estaria mentindo? Versículo 10 do capítulo 1. Versículo 10 do capítulo 1. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo quem? Fazemos Deus quem? Fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado é terrível. O pecado é terrível. Por que o pecado é terrível? Porque o pecado nos cega o homem. Primeiro, ele cega. Segundo, ele entorpece, ele endurece. E o homem não consegue enxergar. Há exemplo de que o homem, ele procura culpar o outro, culpar alguém, ter um bode expiatório para lançar os seus pecados a outro. Há exemplo dos nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vocês lembram quando eles pecaram? Qual a responsabilidade que eles queriam lançar dos seus pecados? Quando eles pecaram, Deus disse, Deus quando cobrou a responsabilidade de Eva, o que foi que Eva fez? A culpa foi da serpente. A culpa foi da serpente. Adão, quando Deus cobrou Adão, o que foi que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Um querendo lançar a culpa no outro. A culpa foi da serpente. O homem é assim, irmãos. O pecado faz isso. O pecado faz com que, mesmo o homem esteja em pecado, ele quer lançar um bode expiatório, lançar a culpa em alguém. É por causa de fulano. Olha, eu vivo assim por causa dos meus pais. Foram os meus pais que me ensinaram. Eu nasci nessa, morro nessa, acabou. É a culpa. Sempre jogando para outro. Os meus pais eram católicos. Eu morro também católico. Eu estou sendo bem aberto, bem claro. Porque o catolicismo abraçou de fato o gnosticismo. Procura, irmãos, nos outros, ou o pecado é tão terrível que a pessoa acostuma-se com o pecado. Não foi assim com Davi? Quanto tempo Davi passou sem confessar? Mesmo em pecado, ele vivia uma vida ali, e se não fosse confrontado pelo profeta Natan, ele não confessava. Então é preciso que a gente seja confrontado para poder confessar. Mas, irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos fazendo de Deus mentiroso. E a palavra não está em nós. A pior coisa é o homem achar que é uma pessoa boa e por causa disso pode ser salvo. Jesus disse: não há um bom. Bom só é
Deus. O rapaz disse a Jesus: bom mestre. Jesus disse: você disse a verdade, porque só há um que é bom, e é Deus. Em relação ao homem, o que foi que ele falou? Vós que sois maus. O que significa que nós somos maus? É que nós temos a capacidade de praticar o mal. Todo homem tem a capacidade de praticar o mal. Deus não. Deus não pode praticar o mal. Nunca! Por isso é que ele é bom. O Senhor Jesus Cristo nunca pode praticar o mal. Nunca pode mentir. Nunca pode praticar nada que seja pecado. Por isso que ele é bom. Enquanto nós podemos fazer o mal, qualquer um. Está no nosso poder fazer uma besteira. Por isso Jesus disse: vocês são maus e sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então nós é que somos maus, porque podemos fazer o mal. Mas o Senhor Deus é bom, porque nele não há treva nenhuma e nunca poderá fazer o mal. É impossível ele fazer mal. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo. A pior coisa, irmãos, é dizer, no versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, viver uma vida em que você pode querer agradar a Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas, é uma mentira. Em primeiro lugar, é uma mentira. Segundo, estamos nos enganando a nós mesmos. Em terceiro, estamos fazendo de Deus mentiroso. João quer falar isso aos gnósticos, aqueles falsos ensinadores, aqueles falsos mestres que estavam atacando a igreja. É a mesma coisa, irmãos, que dissemos desta forma. Quantas pessoas você já encontrou e disse assim, ó, olha, não tem nada não, nós somos da igreja, mas a gente vai para, hoje no nosso contexto, para os senhores, não tem o forró dos velhos? Ei, irmã Laura, não tem o forró dos velhos? Você já viu um católico dizendo, não tem nada não, a gente vai para o forró dos velhos, não tem nada não, a gente vai para o forró dos velhos, não tem nada não. Não faz mal não, faz mal sim, porque não podemos ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Olha, hoje eu não vou para a igreja, não vou para a igreja, vou para outro local, vou para uma festa, vai ter uma festa, hoje não vou para a igreja não, domingo eu vou para a igreja, hoje eu vou para a festa. Pode ter comunhão com Deus e comunhão com treva? Mas como as pessoas vivem hoje? Por sua maioria, pode perguntar a qualquer um, vão dizer que são religiosos. Olha onde estão. Olha o que estão fazendo. Pensando que estão em comunhão com Deus e ao mesmo tempo andando nas trevas. Pensando, ensinando. E João diz, se pensarmos dessa forma, o que nós somos? É mentira, é uma falsa religiosidade. Pode pegar, pode fazer as pesquisas. Não, eu sou dessa religião. Mas olha o que você está fazendo. O que você está dizendo não condiz com aquilo que você está vivendo. Mentira, é uma mentira. Irmãos, não podemos viver uma vida de falsidade, uma vida de hipocrisia, pois andamos com Cristo e andamos na luz. Irmãos, para encerrar, nós queremos trazer como aplicação para as nossas vidas, que a santidade, ou andarmos na luz, o que ela produz? No versículo 7 diz, se porém andarmos na luz,
Ou seja, separado de tudo isso que a gente já falou aqui. Se porém andarmos na luz, o que é que acontece? Qual é o resultado? Comunhão. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o que é que acontece conosco? Mantemos comunhão uns com os outros. E o que acontece? Se eles ensinavam que eles não tinham pecado, não eram cobrados por seus pecados, mas nós que somos servos de Deus, então temos conhecimento que somos pecadores, o que é que acontece conosco, irmãos? Temos conhecimento que somos pecadores, temos conhecimento que nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Nós pecamos por pensamentos, atos e ações e até mesmo ações, palavras, pensamentos. Palavras, pensamentos e ações. Então nós pecamos, irmãos. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que a santidade nos dá comunhão, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe o que é que eu sou? Sabe o que é que nós somos, irmãos? Pecadores, salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós somos pecadores. Os cristãos declaram que são pecadores. Os cristãos declaram que são pecadores, porque não estão se enganando na sua pecaminosidade. Reconhece que é pecador. Primeiro ele reconhece que ele é um pecador. Ele é um miserável. Paulo mesmo diz, eu sou o principal. Eu sou o mais miserável dos homens. Olha, o apóstolo Paulo falando, eu sou o mais miserável dos homens. Ele está dizendo, eu sou o pior pecador que existe. Porque até mesmo perseguia a igreja de Deus. Olha como nós nos enxergamos. Nós nos enxergamos como pecadores, imerecedores de tanta graça. Irmãos, mas tem uma coisa a nosso favor, que eles não têm. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E outra coisa que acontece conosco no versículo 9, a confissão. O crente, irmãos, nós confessamos todo dia, mas nós não confessamos os nossos pecados a nenhum homem, a nenhum padre, a nenhum pastor. Versículo 9. A nenhum obreiro. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 9 diz, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a vantagem que nós temos como os cristãos. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Nós reconhecemos que somos pecadores mesmo, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Nós confessamos os nossos pecados. O seu sangue nos purifica e nos limpa de toda a injustiça. Nos limpa de toda a injustiça. Meus irmãos. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 2 do capítulo 2. Versículo 2, o 1 e o 2, diz assim, o capítulo 2. Filhinhos, meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, reconhecemos que somos pecadores. Mas reconhecemos também que não podemos viver apartados da luz de Cristo, da luz de Deus. Não podemos comungar luz com trevas. Não podemos ao mesmo tempo viver na luz e ao mesmo tempo viver nas trevas. Os cristãos são santos porque são separados. Os cristãos são santos porque são chamados, separados
mesmo sabendo que são pecadores, mas eles são salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até que ponto o ensino gnóstico afetou a igreja? Ela afetou a igreja um tantão, meus irmãos. E até os dias de hoje, as religiões bebem das suas doutrinas. Mas nós, como servos de Deus, temos advogado quando nós pecamos. Senhor Jesus Cristo, justo, Ele é a propiciação dos nossos pecados, irmãos. De maneira, irmãos, que nós reconhecemos que somos pecadores, mas somos salvos. E a salvação não se dá pelo conhecimento. A salvação se dá pela graça. A salvação é pela fé. É pela fé que nós somos salvos, não pelo conhecimento, como pregam os gnósticos. São pessoas que você apenas beijar a mão, as pessoas acham que tocar naquelas pessoas já alcançou alguma graça. Aonde é que algum homem que eu possa tocar no seu Senhor Jesus Cristo que eu consiga graça? Qual é o homem que eu possa tocá-lo? Qual é o homem que eu possa fazer orações? Qual é o homem que eu possa fazer confissão de pecados, a não ser Cristo? Somente o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos o conhecimento da verdade, andemos na verdade. Se nós temos conhecimento da luz, andemos na luz. Como de fato nós somos. E que nós nunca nos apartemos da nossa comunhão uns com os outros e da nossa comunhão com Deus. Amém. Amém.